cientista deduz uma predição sobre a ocorrência de um certo eclipse solar. Todavia, sua predição mostra-se falsa. O cientista deve, logicamente, concluir que... Então, vamos esclarecer. Tem lá um cientista, né, que ele utilizou um conjunto de ideias para poder predizer, para poder prever alguma coisa. Então, o que ele pensou? Com base nessas histórias, nesse fato, nesse, ele não falou quais, mas ele falou vários fatos. Então, com base em vários fatos, ele previu que iria acontecer um eclipse solar. A ideia foi essa. Aí ele fala o seguinte: todavia, sua predição mostra-se falsa. Ou seja, ele tinha um conjunto de ideias. Com esse conjunto de ideias, ele falou: se isso acontecer, então vai ter o eclipse. Porém, não teve o eclipse. Então, a predição dele mostrou-se falsa. Agora, o cientista... Nossa, começou Rafael, cedo pelo já. amor de Deus, não me interrompa enquanto eu estiver falando. Depois que eu terminar de explicar, beleza? Então tá ótimo. Continuando. O cientista deve, logicamente, concluir que... Então aconteceu o seguinte. Primeiro, alternativa A. Todas as hipóteses desse conjunto são falsas. Alternativa B. A maioria das hipóteses desse conjunto é falsa. Alternativa C. Pelo menos uma das hipóteses desse conjunto é falsa. Alternativa D. Pelo menos uma hipótese desse conjunto é verdadeira. E alternativa E. A maioria das hipóteses desse conjunto é verdadeira. Gostaria de lembrá-los que, em exercícios do tipo de lógica, você não deve procurar a correta, sim a mais correta. Então, a mais correta dentro dessa ideia toda que eu acabei de expor para vocês seria a alternativa C. Se tiver apenas uma delas falsa, já mostra que toda aquela ideia dele ficou negada, não vai ocorrer, portanto. Então, pode ser a maioria falsa? Pode. Mas precisa ser a maioria? Não. Se tiver uma só, já furou a ideia. Então, por isso que é a alternativa C e não a alternativa que ele fala, a maioria falsa. Entenderam? Sim? Alguém discorda? Bom, a proposição, alternativa exercício 2. A proposição: é necessário que todo acontecimento tenha causa. Então, é uma proposição do tipo é necessário, está remetendo ao C então. E aí vamos tentar entender o que ele fala. Essa proposição: é necessário que todo acontecimento tenha causa. É equivalente a qual das alternativas? Leia o conjunto de alternativas, 2 minutinhos para a gente responder. E aí, chegaram a alguma conclusão? Muito bem. Ele fala assim: a proposição é necessário que todo acontecimento tenha causa. Então, ele já está dizendo: tem acontecimento, tem causa. Aí, a primeira alternativa: não é possível que algum acontecimento não tenha causa. Então, é equivalente exatamente à primeira ideia. Se todo acontecimento tem causa, então não tem como um acontecimento não ter causa. Portanto, não é possível a alternativa A correta. Agora, exercício 3. Pessoal, vamos lá recordar a negação de proposição composta? Então, olha só. Ele fala: se P e Q são proposições, então a proposição P e não Q é equivalente a qual das alternativas? Então, nós vamos fazer essa revisão. Quando você tem uma proposição do tipo E, quando
da prova, portanto. Se você tem uma proposição do tipo ou, como é que a gente faz a negação? Nega a primeira, nega a segunda, troca o conectivo de ou para e. Então até aqui tudo bem. Aí a gente tem o ou exclusivo. Na proposição do ou tipo ou exclusivo, que é aquela que começa com ou e tem o ou no meio. Qual que é a negação dela mesmo? Vocês lembram? Mantém a primeira, mantém a segunda, negar a segunda do C então. E troca o conjuntivo para C somente C. E dessa forma, na proposição do tipo C somente C, a negação dela é exatamente o ou exclusivo. Sem trocar nada. Então, no ou exclusivo, no C somente C, para você negar, você não tem as proposições corretas. Você só troca o conectivo. De ou exclusivo nega com C somente C e o C somente C nega com ou exclusivo. Agora nós vamos para a última. Se você tem uma proposição do tipo C, então, uma condicional, como é que a gente nega isso mesmo? Conserva a primeira, nega a segunda e troca o conectivo para... É isso? Olha o exercício 3. O que é isso aí que está escrito no exercício 3? Não é exatamente isso daqui? Concorda? Se é exatamente isso, significa que isto daqui é equivalente a uma negação de uma proposição do tipo C, então. Portanto, qual a alternativa? A alternativa B do exercício 3. Entenderam por quê? Sim. Agora o exercício 4 é fácil. Dá uma lidinha no 4, vê se vocês acham. E aí, leram o problema 4? Acharam a alternativa? Das proposições abaixo, a única que é logicamente equivalente a isso daqui, isso aqui é uma proposição do tipo C, então. Toda vez que tem C, então, fala em equivalência, a gente lembra na contra-recíproca. A contra-recíproca é nega a segunda, nega a primeira e mantém o conectivo. Ou seja, nega tudo invertendo a ordem. Que alternativa tem isso? Alternativa A. Essa frase é aquela do tipo assim, se chover, então vou à praia. Qual que é a equivalência? Se não chover, aliás, se não vou à praia, então não vai chover. Faz a troca. Vocês lembram dessa ideia? Oi? Só no centão. Então essa é a conta recíproca do centão. Saiu disso aí já não vale mais, tá? Nenhum outro conectivo vale isso, só para esse. Posso partir para o 5? Dúvidas no problema? Pessoal, problema 5. Problema 5, eu já havia feito esse problema com vocês numa lista passada. Mas eu coloquei ele aqui na realidade por conta da B, da D e da E. Nenhuma delas é a resposta correta. Na realidade, a resposta correta é a C. E eu lembro que eu fiz o exercício, completei uma tabela toda, então está pronto. Então, do exercício 5, eu vou discutir só as alternativas que interessam agora, que são as negações, para vocês entenderem como é que se nega. Então, olha só.
Dentre as alternativas abaixo, assinale a correta. A correta é a C. Nós já fizemos essa tabela. Mas vamos ver por que a B, a D e a E não estão corretas. Ó, primeiro A. A proposição negação do P em Q e a outra nega o P, troca para O, nega o Q. São essas duas que estão na alternativa A? Certinho. Então ele fala assim, essas proposições não são logicamente equivalentes. Na realidade elas são. Uma é exatamente igual à outra, elas querem dizer a mesma coisa. Então a alternativa A é falsa por isso. Tá? Entenderam? Sim? Não? Alternativa B. A negação da proposição. Ela faz caminhada, se e somente se o tempo está bom. É a proposição. Ela não faz caminhada, se e somente se o tempo não está bom. Eu nego uma proposição do tipo se então. Como se então? Não. Então a negação dessa frase, lá no exercício 5, no item B, a frase ela faz caminhada, se e somente se o tempo está bom. A negação seria o ou exclusivo mantendo as duas. Ou ela faz caminhada, ou o tempo está bom. Concorda? Sim? Entenderam a relação que eu coloquei aqui? Ó? Como é que você nega o se então? Mantém a primeira, mantém a segunda e troca o conectivo para o ou exclusivo. Então, eu tirei o se somente se fora e coloquei o ou exclusivo, que é esse ou na frente ou no meio. Mantire a primeira, ela faz caminhada, essa daqui seria a nossa P. E mantire a segunda, essa aqui seria a nossa Q. Sim? Agora a alternativa D. A proposição, se está quente, ela usa camiseta, é logicamente equivalente à proposição. Não está quente, ela usa camiseta. Então vamos lá. Tem duas equivalências prováveis para o se então. Se está quente, ela usa camiseta. Tem uma vírgula a mais aí, depois do uso. A proposição é essa, né? Tem duas coisas que são logicamente equivalentes a ela. Primeiro, você tem que entender que essa aqui é a proposição P, que essa daqui é a proposição Q. Tem a conta recíproca, que é aquela que a gente nega as duas e troca de ordem. Da conta recíproca ficaria. Ela não usa camiseta. Se ela não usa camiseta, então não está quente. Essa seria a conta recíproca. Isso aqui é equivalente a isso daqui. Está escrito isso aí? Não está quente, ela usa camiseta, não é isso? Bom, então não é a conta recíproca, portanto não está certo. Agora vamos para a outra equivalência. A outra equivalência seria a negação. Qual seria a negação dela? Negar isso seria o quê? Lá na última, ó. Está quente. E ela não usa camiseta. É isso? A frase é essa? Não. Então, como nenhuma das duas foi verificada, não pode ser alternativa comentário correta. Entenderam? Sim. É porque está mais dentro do contexto, né? Só me estou querendo fazer uma revisão, eu já aproveitei os dois para falar. Só isso. E a alternativa E, a
proposição. Se a Terra é quadrada, então a Lua é triangular, é falsa? Primeira proposição, proposição do tipo C então, né? Se a Terra é quadrada, vamos fazer análise disso para ver se é falso? Primeira proposição é essa, não é? Sim. A Terra é quadrada? Não. A Lua é triangular? Não. Também não. Agora, no C, então, falso com falso dá? Portanto, essa proposição ela é verdadeira, não falsa, como foi colocado no exercício. Exercício 6. Posso fazer? Sim? O exercício 6 é um exercício simplesinho da primeira lista, só para a gente colocar verdadeiro e falso dentro dos conectivos que a gente conhece. Então, item A é para assinalar a verdadeira. O item A, aliás, façam vocês, né? Deixa eu dar um tempo. Façam vocês, coloquem o verdadeiro e falso, lembrem das tabelas verdades e vamos ver se dá certo ou não. Qual que é? Pelo menos eu não consegui fazer. Conseguiu? Sei, eu consegui, ela já tinha feito. E aí, pessoal? Calma aí. Essa daqui vai cair na prova? Essa daqui vai cair na prova? Já caiu sobre Saber. Tabela verdade. Podia botar tudo assim, né? Ah, Aquela da interseção lá vai cair também? Por causa da bolinha? tem exercício 7. Essas coisas que é na prova, né? Tudo isso? Misturou tudo, né? Ela falou que era só uma matéria e ela misturou tudo. Então, Falou que era só negação, né? então, E aquele negócio das interseções lá. Ah, mas se bem que o negócio das interseções lá eu não entendi nada, Joyce. Foi em geral. Ainda bem que eu tirei nota na outra. Eu queria saber o tanto que eu tirei nessa, no trabalho, né? A gente ficava mais tranquilo, né, em relação ao prova. Nossa, duro que eu tinha que ter feito esse negócio do Flávio sábado passado.
Eu te mostrei o negócio da resenha que eu achei na internet? Eu te mostro. Vou te mostrar. Prontinho, eu acho que foi alguma aluna dele que fez. certeza. Em algum site. Olha a foto que a pessoa me põe no celular dela. Aqui. Olha a foto que a pessoa me põe no celular dela. Ah, gente, carinha de nenê. Ah, não, achei que você tá morrendo. Tipo assim, eu acabei de acordar. Olha aqui, até o nome é igual, Joyce. Bom, se bem que eu nem li o texto direito pra saber se é o texto, né? Acho que não, né? A ética é o estudo geral do que é bom, é isso que tá falando aí, não? Ética o quê? É o estudo geral do que é bom ou mal, não, né? Acho que ele dá esse exercício todo. Pessoal, olhando pra mim, algumas pessoas perderam o trabalho. Quem perdeu o trabalho, antes, na hora que eu encerrar a aula, permaneça na sala, que aí nós vamos conversar e marcar uma data para fazer isso. Né? Então, quem perdeu o trabalho, eu vou encerrar a aula, permaneça aqui. E aí a gente conversa com mais pessoas, né, que perderam, então a gente já resolve. Vamos lá, problema 6? O item A é verdadeiro ou falso? É falso. Proposição do tipo ou com duas falsas. A primeira é falsa, a segunda é falsa. No ou, é falso. Proposição B, verdadeiro ou falso? Falso. É o único caso do C então que dá falso. Primeiro verdadeiro, segundo falso. Item C, verdadeiro ou falso? Falso também. Duas falsas no E, dá falso. Alternativa D, verdadeiro ou falso? Verdadeira. A primeira é C então, a primeira é falsa e a segunda também falsa. Duas falsas no C então dá verdadeiro, portanto a alternativa D é a correta. Agora problema 7, leiam com calma. Leiam o problema 7, vamos ver se sabe. Esse aqui. Esse aqui. Tem. Queria a lente da verdade. A lente da verdade. Acho que é. E aí, pessoal, já a resposta certa? Ô, Joyce. Qual que não pode bancar da cara e usar de espelho? Pessoal, vamos lá resolver? Se é verdade que ele já começou dizendo que é verdade, a frase que ele vai dizer a seguir. É verdade que nenhum artista é atleta. Então, será verdade que. Então, vamos lá. Para fazer o problema 7, eu proponho um diagrama fácil para você entender. Primeiro, você tem dois grupos. Você tem um grupo do artista, você tem um grupo do atleta. Então, dentro de um conjunto de várias pessoas, eu vou colocar aqui um conjunto de artistas e aqui um conjunto de atletas. E por que eu coloquei separado? Porque ele fala assim, nenhum artista é atleta. Foi isso que ele falou? Foi. Quando ele fala, a ideia aqui é você entender o que é quando ele fala não artista e não atleta. Quem são essas pessoas? Então, olha só. Se
Se esse pessoal que está aqui nesse conjunto é artista, quem está fora é não artista. Se esse pessoal aqui são os atletas, quem está fora dele são os não atletas. Então nós vamos para as alternativas. Alternativa A. Todos os não artistas são não atletas. Então olha só. Aqui você tem os artistas. Quem que é não artista? Tudo isso aqui, não é? No meio desses não artistas tem atleta? Então, olha, tem não artista que é atleta. E tem não artista que é não atleta. Também tem. Mas olha assim, todos os não artistas são não atletas? Não. Portanto, não é a alternativa A. Alternativa B. Nenhum atleta é não artista? Quem são os não artistas? Quem está fora. Tem atleta que é não artista? Portanto, não é essa. Agora a alternativa C. Nenhum artista é não atleta? Aonde está o atleta? Aqui. Não é isso? Quem que é não atleta? Quem está fora dele. Esse pessoal está fora dele? Tá. Então é artista e também é não atleta. E ele diz, nenhum artista é não atleta. Não. Tem artista que é não atleta, portanto também não é a alternativa C. Agora a alternativa D. Gente, pelo menos um não atleta. Quem que é não atleta? Pelo menos um não atleta é artista. Se tem gente aqui, ó, pode ter apenas um, pode. Tem gente, pode ser um, mas pode ser mais. Quando ele fala pelo menos um, pode ser vários. Então tem pelo menos um artista, aliás, um não atleta que é artista? Sim, portanto a alternativa D correta. E a alternativa E vai furar a alternativa D mesmo, portanto não é aqui. Se esse já deu conversa, imagina vou parar. Pessoal, vamos manter a calma, por favor. Alguém ficou com dúvida nesse problema? Qual foi o problema? Essa história dos não? Assim. A gente conversa depois, pode ser? Assim deu ponto. Pessoal, Alternativa C. vamos? Bom, se esse aqui já deu encrenca, vamos pro oitavo? Vamos para a frente. Então vamos lá. Relacionando-se os personagens míticos com a atividade política, o professor disse aos seus alunos: todos os bons políticos não possuem inimigos. O deus Zeus, filho de um titã, possui inimigos. Todos os titãs são filhos de Gaia. Quem não tem inimigo não diverge com alguém. Considerando-se verdadeiras essas orações, conclui-se necessariamente que primeiro, Filosofia tudo isso. pessoal, eu vou esclarecer. Vocês querem fazer? Não, é esclarecer. Vamos esclarecer. Você tem 4 frases aqui, é isso? Sim. 4 frases, 2 a 2 com o mesmo assunto. 2 falando da mitologia e 2 falando diretamente dos políticos, é isso? Agora nós vamos ler o problema sem a parte da mitologia, só a parte do político. Olha só. Todos os bons políticos não possuem inimigos. Quem não tem inimigo não diverge com alguém. Então, junta as duas. Todos os bons políticos